E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a rodada 32 do Cartola. E a última rodada não foi nada positiva para o Live feminino. Eu fechei com 65 pontos, não escalei o Caio Jorge. Infelizmente eu não estava com ele no meu time e ele foi o grande pontuador da rodada. O meu reserva de luxo foi o Carrascal do Flamengo, que acabou se machucando ainda no primeiro tempo. Escalei o Veiga, que negativou. Enfim, escolhas. E vocês, quantos pontos fizeram? Mas é aquilo que eu sempre comento, não dá tempo de comemorar e nem de lamentar. Afinal, já tem rodada na semana e o mercado fecha nesta quarta-feira às 6h59 da noite. Todos os 10 jogos válidos aqui para o Cartola, jogos na quarta e na quinta-feira. E entre todas as partidas, o meu grande destaque vai para o jogo do Palmeiras em casa diante do Santos, um clássico paulista, bem verdade. Porém, o Palmeiras é o líder do campeonato e vem de ótimos resultados, correspondendo defensivamente e ofensivamente também. Já o Santos vive um momento bem complicado no campeonato. De olho nele para a rodada 32 aqui do Cartola, e a regra, como sempre, é indicar o nome menos escalado, menos visado na rodada. O indicado da vez é o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, que enfrenta fora de casa o RB Bragantino. Em 21 jogos disputados, ele já marcou 7 gols e deu 2 assistências. Já o RB Bragantino, nos últimos 6 jogos em casa, em 4 partidas, levou gol dos centroavantes adversários. Verratti, do Vasco, Lautaro Dias, do Santos, Derek Lacerda, do Sport, e o Ricardo Matias, do Internacional. O Yuri Alberto é um atacante de potencial e para diferenciar na rodada. E aí, vai escalar? E agora sim, sem mais delongas, a escalação prévia do Live feminino para a rodada 32. De goleiro, Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras. Ele custa um pouco mais de 10 cartoletas, é um clássico paulista diante do Santos, porém Palmeiras é o líder do campeonato. O Santos numa situação super complicada e é um time que tem um volume de finalizações. Sendo assim, o Carlos Miguel não fica tão refém do SG. Ele que vem se destacando muito nos últimos jogos. Na última rodada fez 18 pontos fora de casa. É um goleiro bem seguro e bem regular. E dessa vez a minha formação será no 3-4-3 com 3 zagueiros. Eu não vejo tantos laterais unânimes assim e no meio de campo vejo algumas possibilidades. Portanto, alterei a minha formação. Aqui na zaga eu fiz a dobra do Palmeiras com o Gustavo Gomes e com o Murilo. É um time que eu tenho muita confiança na rodada, afinal é o líder do Campeonato Brasileiro. O Gustavo Gomes custa 9,35 cartoletas, já o Murilo 8,37. Ambos zagueiros são fortes na bola aérea ofensiva também. Fecha a minha zaga com o James, do Mirassol, por mais que seja um jogo fora de casa diante do Fluminense. O James, para mim, é um dos grandes destaques aqui no Cartola na zaga, o zagueiro com mais desarmes. E aquilo que eu falo, quando eu fico na dúvida na zaga, eu vou com o James, que é um cara seguro e regular nas pontuações. Meio de campo escalado com 3 meias bem visados na rodada: Arrascaeta, do Flamengo, Matheus Pereira, do Cruzeiro, e o Felipe Anderson, do Palmeiras. O Flamengo tem um jogo fora de casa diante do São Paulo, é um jogo difícil. Porém, a gente sabe da capacidade, do potencial do Arrascaeta. 16 gols no campeonato, fez um golaço de falta na última rodada. É um cara sempre muito seguro aqui para o Cartola. O Matheus Pereira também tem um jogo fora de casa diante do Grêmio, porém ele sempre performa muito bem nos jogos como visitante, com média básica, super regular, é um dos craques do campeonato. Já o Felipe Anderson vem numa sequência muito positiva de pontuações de média básica aqui no Cartola, bem regular, entregando vários scouts durante os jogos, um clássico diante do Santos, como eu já mencionei. E o meu último meia, talvez o meia para diferenciar, porém que eu vejo com potencial, que é o Garro do Corinthians. É um jogo diante do RB Bragantino, também é um jogo fora de casa, porém o Garro tem as bolas paradas pelo lado do Corinthians, faltas e escanteios. É um jogador que entrega a média básica também. E eu vejo um jogo bem importante para o Corinthians, assim como para o RB Bragantino. Então eu imagino um jogo mais aberto, com possibilidade de gols para os dois lados. Ataque escalado com a dobra do Palmeiras, Vitor Roque e o Flaco Lopes. É um clássico diante do Santos, como eu já mencionei.
Na última rodada, o Flaco foi poupado, o Vitor Roque entrou somente no final do segundo tempo. Em relação aos números dos atacantes aqui no Brasileirão, o Vitor Roque já marcou 13 gols e o Flaco 10 gols marcados. Por fim, o meu último atacante, que é claro, a minha dica aqui no quadro de olho nele, que é o Yuri Alberto, atacante do Corinthians, é um jogo fora de casa diante do RB Bragantino. Como eu comentei, é uma escalação visando muito o potencial dos centroavantes diante do RB Bragantino. É um time que vem cedendo pontos, cedendo gols para os centroavantes adversários. Vejo o potencial no Yuri Alberto, fecha a minha escalação com ele, que já marcou 7 gols no campeonato. De técnico, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. No banco de reservas eu fiz o hack do goleiro com o Carlos Miguel, titular o João Ricardo do Fortaleza. Na zaga o Juninho do Internacional. No meio de campo o John do RB Bragantino, é um nome que eu gosto também para a rodada. Fiquei um pouquinho em dúvida entre ele ou o Matheus Pereira. Por fim, no ataque, como meu reserva de luxo, o Derek Lacerda, atacante do Sport. Também uma opção para diferenciar, o Sport recebe em casa o Juventude. Faixa de capitão com o Vitor Roque, atacante do Palmeiras, que é um atacante de potencial na rodada e vive grande fase, assim como o time do Palmeiras. E assim ficou a escalação prévia do Olé feminino para a rodada 32 do Cartola. No gol, Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, em uma linha de 3 zagueiros, Gustavo Gomes, do Palmeiras, Murilo, do Palmeiras e o James, do Mirassol. No meio de campo, 4 meias escalados. Arrascaeta, do Flamengo, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Garro, do Corinthians e o Felipe Anderson, meio-campista do Palmeiras. No ataque, uma dobra do Palmeiras com Vitor Roque e Flaco, além do Yuri Alberto, atacante do Corinthians. De técnico, Abel Ferreira, o time custou 135 cartoletas. De capitão, Vitor Roque, e na reserva de luxo, Derek Lacerda, do Sport. Pois bem, pessoal, assim ficou a minha escalação prévia para a rodada 32. Um vídeo um pouco mais rápido também, afinal terminou uma rodada, já começou outra, final de semana teremos outra. E é isso, é reta final do Campeonato Brasileiro. Não esqueçam que antes do fechamento do mercado eu compartilho com vocês o meu time final no meu canal, lá no Instagram, @CamilaCCampos. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!